O importante é ser feliz. Se nós estamos muito felizes, eu estou muito feliz de estar aqui no dia 101 com vocês, sentindo essa energia, sentindo esse amor, sentindo esse Espírito Santo transbordar no meu coração, sentindo essa presença de vocês, essa unidade, sentindo realmente essa união, sabendo que estamos aqui caminhando de mãos dadas há mais de 101 dias. E tudo isso me mostra que nós estamos no caminho certo. Então agora, qual que é a tua missão aqui? A tua missão aqui, primeira coisa, é compartilhar essa live com muita gente. Sabe por quê? Porque pessoas agora estão entrando em depressão, porque estão lacradas dentro de casa. Pessoas agora estão perdidas sem saber o que fazer. Empresários agora estão desesperados, pensando em tirar a própria vida simplesmente porque não estão tendo solução para os seus negócios. Pessoas agora estão vivendo um momento difícil em família. Famílias agora estão sendo destruídas. E às vezes um aviãozinho que você compartilhar aqui pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. Pode fazer a diferença na vida de uma família. Pode fazer a diferença na história de uma pessoa. Então, olha só, tem tantos testemunhos incríveis. Gente, ontem eu recebi tanto testemunho incrível. E sabe a única coisa que eu pensava? Eu preciso dessas pessoas para que a gente possa levar essa mensagem, levar esse despertar para mais e mais pessoas. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, tá todo mundo aqui, aqui em Rio Preto, tá todo mundo lacrado dentro das casas, tá tudo fechado. E eu vou falar para vocês que nesse momento que o mundo que estamos passando, o que nós temos que fazer é manter a nossa alegria, manter a nossa mente, manter o nosso coração, manter a nossa paz interna. E isso é o que vai fazer o que a gente conversou ontem, a nossa criatividade. É o que vai fazer a nossa positividade e vai ajudar a gente não a adoecer mentalmente. Vocês estão entendendo isso? Então agora, pega esse aviãozinho que tá bem aqui, ó, e encaminha para todo mundo. Encaminha. A Antônia tá perguntando, 101 dias você não dorme mais um pouquinho? Não, eu durmo mais um pouquinho no sábado e no domingo, que nós não temos despertar, mas ainda assim eu acordo no horário, olho no despertador e aí eu falo assim, meu Deus, hoje é sábado, dá pra dormir mais um pouquinho, entendeu? Perfeito, bora, encaminhou pra todo mundo aí, vou encaminhar também, sabe por quê? Porque quando a gente faz, a gente tem que falar e fazer, né? Então bora, olha só, tô encaminhando, vai que tem vocês já estão na live, vocês vão receber, pronto, enviado com sucesso. Pronto, enviei. Bom dia, vocês estão no 12 já hoje? Ótimo, então hoje nós vamos conversar sobre alguns assuntos, mas antes, quando a gente estava falando aqui de compartilhar, né? Eu recebi uma história ontem muito incrível que a mulher falou que a amiga dela encaminhou um dia, encaminhou outro dia, encaminhou outro dia e quando ela entrou foi justamente o que ela precisava ouvir e transformou a vida dela. Então eu sei que às vezes parece clichê quando a gente fala que bora encaminhar, bora trazer, mas esse movimento ele não é um movimento meu, ele é um movimento que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse se unir nesse momento tão complicado que a gente está passando, para que a gente pudesse realmente uma fortalecer a outra, um fortalecer ao outro, que pais de famílias pudessem ter um momento totalmente focado, porque muitas vezes a gente deixa Deus para o último minuto do dia, a gente deixa a oportunidade de falar de Deus para a última hora do dia, ou nem se lembra, a gente acha que uma vez por semana é o suficiente para aquele que te deu tudo. Então quando a gente se reúne aqui uma horinha por dia, que não é absolutamente nada diante de tudo que Deus te dá, diante de tudo que Deus te presenteia, eu falo que é o mínimo do mínimo que a gente pode fazer. Não é nem por Ele, porque Deus não precisa não da gente, sabe? Deus não precisa, Deus já tem tudo, Deus já deu tudo, já criou tudo. É para que você possa ter a conexão direto da fonte. Não é para agradar a Deus. Deus não vai falar assim, ai meu Deus, estou tão feliz. Lógico que Ele vai gostar da tua presença, do teu amor, do teu carinho. Mas
Isso não muda o amor de Deus por você. Isso não muda o amor que Deus tem pela sua vida, o amor que Deus tem por você. Isso não vai alterar as coisas. O que eu quero te falar é que o amor está aí sendo derramado. É você que está perdendo tempo de às vezes vir aqui e colher esse amor para você. Então, ontem nós falávamos da história de José do Egito. Gente, que história linda. Me emocionei aqui agora cedo ouvindo essa música. Acordo normalmente 10 para 5 da manhã e venho aqui pro meu estúdio ou para a cozinha da minha casa. E ali eu sento, coloco uma música, eu começo a ler a Bíblia, me conectar e fazer oração e falar: Jesus, o que o Senhor quer falar hoje? O que o Senhor tem para essas pessoas hoje? E a gente começa nessa conexão, eu começo nessa conexão, faço meu café ali rapidinho, molho um pãozinho velho assim no café. Quem gosta de um pãozinho molhadinho no café, gente, ai, tá virando hábito isso, viu? Todo dia não dá tempo de arrumar a mesa às vezes. Eu vou lá e molho um pãozinho assim bem gostoso e como. Quem aqui faz isso também? Oh, meu Deus, depois eu como de novo, porque daí a mesa já vai estar posta, né? Daqui um pouquinho, a hora que terminar, a gente arruma a mesa e eu tomo café com a família. Mas eu sou aquela pessoa que já acorda com fome. Tem alguém aqui que já acorda com fome? Eu já acordo querendo um cafezinho, né? Um cafezinho. Então, gente, quero falar pra vocês que ontem nós falamos muito de tudo que foi passado ali com José. E hoje, lendo a história de José, hoje nós entramos no capítulo Gênesis 41. Não, Gênesis 42. Gênesis 41 para 42, já no finalzinho, aonde vai voltar a falar dos irmãos de José. E quando... é muito bom, né, Luciano? Nossa Senhora! Quem gosta? Gente, eu amo. Eu também acordo querendo café todo dia. Eu pego um pedacinho do pão, molho, ai, já me satisfaz. Tão barato, né? Ai, gente do céu. É isso aí. Quero falar pra vocês que bora tacar o dedo nesse coração aí, que o Instagram entrega pra mais pessoas. Vocês estão ou não estão comigo pra poder tocar a vida de milhares de pessoas? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Agora eu vou falar de indignação antes de nós falarmos do José. Gente, como assim? Nós paramos de bater 2.500 pessoas por dia. Como assim? Bora! Se cada uma pessoa aqui trouxer 3 pessoas, 2 pessoas, olha a quantidade de gente que a gente vai ter nessa live. Olha o que a gente está entregando aqui todos os dias de reflexão, de ideia, de motivação, de tudo. Eu quero saber quem aqui que são as minhas anjas. Eu quero uma reunião com as minhas anjas hoje. Quero entregar um conteúdo bem bacana para minhas anjas hoje. Eu vou estar passando no grupo de anjas o horário, o link, tá? Então vocês anjas, hoje nós teremos uma reunião no final do dia. Combinado? Hoje eu quero uma reunião com vocês no final do dia. Fechou? Vou esperar vocês. A Érica tá perguntando o que é estar no 12. Érica, eu vou te explicar. Estar no 12 é nada mais, nada menos do que viver intensamente, de forma extraordinária, todas as partes da tua vida. Sua vida pessoal, familiar, espiritual, profissional. É você estar no 12. O que é estar no 12? É viver intensamente, é viver no 12. É isso, é respirar feliz. Tá? E aí, depois eu vou explicar algumas coisas do número 12, porque tem muita explicação do número 12. Na Bíblia, o número 12 é citado diversas vezes. Muitas vezes é citado o número 12, várias histórias, tem 12 anos, 12 dias, 12 pessoas, 12 apóstolos. Então, o número 12 significa um número de intensidade máxima, um número extraordinário, um número de transformação, um número correto. E aí, quando você pega 2 mais 1, vira o trino. Tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o 12 é a potência máxima. Quando você falar assim, estou no 12, quando eu perguntar pra vocês falam assim, estou na potência máxima. Tá bom? Sim, Ju, eu vou estar dando uma olhada hoje em tudo isso, vou estar conversando com as anjas. Pode ser que alguma anja aconteceu alguma coisa e ela não está no grupo, tá? Então, como ser anja? Eu vou colocar aqui no final do dia de hoje o link para quem quiser ser anja. Eu vou ver se eu consigo colocar esse link hoje,
Por quê, gente? O que acontece? A Ângela, ela tem que cuidar do grupo, tá? A Ângela tem que cuidar do grupo, a Ângela tem que dar atenção pro grupo, a Ângela tem que multiplicar o grupo. Então, ainda ontem eu falei com a Pamela, ela tá reorganizando esses grupos, ela tá organizando o grupo das anjas para mim, que é a minha Pamela, a minha fiel escudeira. Cadê você, Pamela? Tá por aí? Ela vai organizar essas anjas e organizar esses grupos também, porque nós temos aí muitos grupos e às vezes pode ter acontecido alguma coisa, né? Então a gente está readequando os grupos, está organizando tudo para que vocês tenham realmente essa constância nas tarefas, essa troca de inspiração, tá bom? Olha aí, Jacó, bora puxar os homens dessa live? Verdade, Jacó, gostei do seu posicionamento, viu? Bora chamar o povo para essa live, bora trazer mais homens para essa live. Tem muito pai de família, muitas pessoas, muitos jovens precisando, né? Se reabastecer para ajudar aí dentro das casas onde vocês estão. Pamela, obrigado. Já anota isso como prioridade hoje, amiga. Vamos resolver essas anjas. E aí, o que acontece? Hoje nós vamos ter a reunião das anjas final da tarde e eu vou tentar soltar aqui para mais umas 5, 10 vagas para quem quiser ser anja, tá? Então você vai arrastar para cima e você vai cair dentro de um grupo onde você vai poder ser uma anja. E eu não sei se é um formulário que você preenche, enfim, mas você vai ter ali a oportunidade de estar cuidando de outras pessoas e estar desenvolvendo a tua liderança, tá bom? Então, eu vou direcionando vocês uma vez por mês, 2 vezes por mês, às vezes 3 vezes por mês, para que vocês possam ter o trabalho completo ali de desenvolvimento de liderança. E no decorrer da semana, eu vou soltar também hoje ou amanhã um link para quem quer ser anjo. Vou ver se eu consigo fazer as duas coisas hoje, tá? Porque eu dependo do pessoal me passar os links certinho. Então eu vou ver se eu consigo fazer hoje para que vocês fiquem todas conectadas. Combinado? Outra coisa que eu vou falar para vocês, tá? Isso, muito bem lembrado. A Camila acabou de falar aqui, eu quero falar uma coisa para vocês. A gente não liga pra ninguém pedindo número, código, tá? Eu tenho recebido, eu acho que esse golpe aí tá sendo mais famoso. Eu já estou com o telefone dos bandidos, eu já estou com, inclusive, várias coisas, vários dados aí das pessoas que estão fazendo isso. A gente já fez boletim de ocorrência, as coisas já estão encaminhando. Por quê? Eu recebi várias ligações, meu marido, um monte de gente aqui em casa recebeu de pessoas querendo vender outras coisas. Vender não, presentear a mim ou as pessoas ao meu redor, curso, presentear um monte de coisa que era para confirmar os 3 códigos que eles enviam de SMS no celular. Eu não ligo pra ninguém, tá? Fiquem atentas. Até teve a Andressa, que é a minha amiga, ela faz educação financeira e ela justamente gravou o filho da mãe ligando e falando assim, olha, eu tenho aqui um curso da Grace de 3 meses, você precisa só me passar o código de segurança, confirmar alguns dados. Gente, todo o curso, treinamento que eu vou fazer, eu vou falar aqui para vocês primeiro. Vocês que estão no Despertar são as primeiras a saber qualquer coisa. Vocês que estão aqui no Despertar, vocês sempre são as primeiras. Então não caiam em coisas assim. Não deixem cair. Hoje eles estão ligando no meu nome, já ligaram em nome de outras pessoas, já ligaram em nome de várias pessoas. Meu marido outro dia recebeu uma ligação, ele trabalha com exportação de boi, recebeu uma ligação do Ministério da Saúde Agrícola para confirmar os dados que mandou no e-mail, para confirmar 3 dígitos. Isso é golpe velho, gente, por favor, não caiam. Eu não vou ligar para ninguém pedindo número. Aí eu fiz uma ligação nos dias do Metamorfose, mas para convidar vocês para uma live. Minha equipe às vezes vai ligar para uma anja para confirmar a participação numa reunião, para lembrar de alguma coisa, mas jamais nós vamos ligar para pedir código. A parte do código que vocês têm que estar atenta, de dar curso gratuito. Eu vou fazer a minha comunicação sempre de forma muito caminhando com o que está acontecendo aqui, tá? Então tudo que acontece aqui no meu Instagram é o que eu vou ter a comunicação com vocês. Coisa à parte disso, por favor, estejam atentas. E não é só comigo, é qualquer pessoa. Às vezes eles vão te ligar, falar em nome de uma loja, em nome de um outro palestrante, em nome de uma igreja. Vocês têm que estar atentos, gente, isso é golpe velho, tá bom? Então bora falar que nós vamos parar de dar atenção para esse povo que não tem o que fazer, né?
Então vamos lá. Jacó, vamos falar de Jacó e José. Então, gente, olha só. Aqui quando a gente falava de José ontem, José simplesmente conseguiu ter ali a interpretação do sonho, né? José foi vendido pelos irmãos, lembra da historinha? Vou recapitular. Foi vendido pelos irmãos e chegou no Egito, foi preso porque uma pessoa acusou ele de forma errada, foi humilhado, foi preso. E aí lá na prisão, como Deus estava com ele onde ele pisava, ele foi crescendo rapidinho, ele já era o chefe da prisão e ele tinha o dom de desvendar sonhos. E um dia ele desvendou um sonho do Egito, do faraó, do Egito, e ele se tornou o cara mais importante do Egito, ou seja, era o faraó e ele que mandava em tudo. Gente, pensa nisso. E aí o que aconteceu? Ele desvendou o sonho que o Egito ia passar por 7 anos de fome, 7 anos de colheita boa e 7 anos seguintes de fome. Então o faraó colocou o José nessa função e ele acumulou muita comida para enfrentar os 7 anos de magreza, né? Vamos colocar assim, de fome que iria passar o Egito. Mas vocês lembram dos irmãos, lembram do pai de José? Vocês lembram dessa parte lá do começo? O que aconteceu, gente? Olha só o que aconteceu. Os irmãos, a fome chegou até a casa do pai, até a casa de Jacó e a casa dos 11 irmãos de José. Eles eram em 12 homens. 12, número 12, no 12. E aí o que aconteceu? Simplesmente, gente, quando Jacó, o pai de José, ficou sabendo que estava tendo comida lá no Egito, o que ele disse? Ele pegou os filhos e falou assim, ó, o que vocês estão fazendo aí sentado? Bora pro Egito. A tradução Greyjoviane da Bíblia, tá? Bora pro Egito, lá tem comida, você tem que buscar comida antes que nós vamos morrer de fome aqui, nas vacas magras, né? E aí os 10 irmãos de José desceram pro Egito, por quê? Porque o mais novo era o preferido do pai depois de José, porque José e Benjamim era filho de, salvo engano era Raquel, a mãe deles, e ele era o amor de Jacó. Então os dois ali eram os preferidos, o José o primeiro e Benjamim o segundo. E aí ele falou assim, vocês vão pro Egito, 10 irmãos atrás de comida, Benjamim fica comigo. E quando ele chegou lá na frente de José, os 10 irmãos chegaram lá, José falou, da onde vocês são? E eles falaram, de Canaã, estamos aqui para comprar alimento. José sabia quem eles eram. Pensa para José ver os irmãos e lembrar que quando ele era um menino, ele sonhava que os irmãos iam se dobrar diante dele. E isso, inclusive, foi fruto de briga, porque os irmãos falavam assim, você tá falando que nós vamos ter que se dobrar na tua frente, que nós vamos ter que te prestar respeito a você? Como assim? E aí, um dos irmãos falou assim, José falou para eles, eu não acredito, vocês devem ser espiões. E José estava testando realmente a febre deles, né? Pensa, os irmãos tinham vendido ele, jogado eles dentro de um buraco e vendeu ele como escravo por moedas. E aí eles responderam, não somos espiões, éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. O caçula ficou com o nosso pai, o outro já não mais está entre nós. Quando José terminou, eles começaram a falar entre si. José acusou eles novamente de espião e eles começaram a falar, tá vendo, estamos pagando preço pelo aquilo que a gente fez com o nosso irmão. E aí o Rubens, que era contra, falava assim, eu não disse? Nós não devíamos ter feito aquilo com o nosso irmão, nós matamos aquele menino. E aí, quando o José olhou e entendeu, José falava com eles como um intérprete para que eles não reconhecessem o sotaque de José. Então José, ele estava como um egípcio, com a roupa de egípcio, tudo diferente, né? E aí o que aconteceu? Eles não imaginavam que José entendia tudo que eles estavam falando. Gente, quem já passou por isso, né? Eu já passei por isso, de às vezes estar em outro país falando em português, achando que ninguém está entendendo, e a vendedora da loja ou alguém é brasileiro que está lá, né? Ô, tristeza, né? Isso aconteceu aqui também. E aí o que aconteceu? Logo depois, José deu a ordem que enchesse as bolsas de comida, de alimento, e que mandassem eles embora. E aí foi feito. Quando eles chegaram na metade do caminho, que eles foram olhar, pegar alguma coisa, eles viram que o dinheiro estava colocado junto com a comida.
Eles não entenderam, eles falaram, será que isso foi um engano? O que aconteceu? Porque eles pegaram, José devolveu a comida e ainda o dinheiro junto. O pai suspirou. Quando chegou em casa, eles contaram toda a história, porque José falou assim, se vocês quiserem mais comida, vocês não voltem aqui sem seu irmão Benjamim. Quer dizer, para vocês voltarem, vocês vão ter que deixar aqui um irmão e voltar com o mais novo. Eu quero ver o irmão mais novo para ver se vocês estão falando a verdade. E aí, ficou com um dos irmãos como escravo e liberou os outros para voltar. Eles voltaram. Quando chegaram em casa, o pai ficou desesperado, falou, perdi mais um filho. E eles falaram, como vocês perderam já um, que é o Simeão, e agora vocês querem levar o Benjamim também? Como assim? Como eu vou fazer? Eu vou ficar sozinho nesse mundo? Mas a fome era tão grande, era tão grande, era tão grande, os irmãos insistiram muito, que chegou o momento que Jacó falou, vocês precisam voltar para o Egito e trazer um pouco mais de alimento. Não tem jeito mais de ficar nessa situação. E aí os irmãos explicaram, em especial Rubens explicou muito que tinha que levar o Benjamim, porque senão o moço lá, o José do Egito, não iria nem receber o pessoal, não ia nem receber eles. E aí eles voltaram com o menino pequeno. Quando José viu Benjamim, o coração dele pulava pela boca. Gente, eu fico imaginando como não deve ter sido esse reencontro, e quanto José teve que ser firme, quanto José teve que ser forte, quanto José teve que ser corajoso. E eu fico imaginando como foi o coração dele pulsando aqui, ó, pulsando em todo vapor, quando ele viu os irmãos dele, quando ele viu em especial o irmão preferido, que era o Benjamim. E aí, quando eles chegaram com o Benjamim, José mandou os mordomos matar um animal, preparar o alimento mais bonito, preparar um jantar para eles. E eles, muito preocupados, chamaram o mordomo no cantinho e falaram assim, olha, deixa eu falar, acho que houve algum engano, na outra vez que nós fomos embora, foi o dinheiro que a gente trouxe junto, a gente quer devolver. E o mordomo disse, tá tudo certo, não se preocupe, deve ter sido uma dádiva de Deus. Quando José chegou, o que aconteceu? Os irmãos se fizeram referência para José, ou seja, o sonho que eles tinham sonhado, né? Que José tinha sonhado. E José falou, cadê o pai de vocês, o idoso? Ele ainda está bem, ele ainda está vivo? E eles disseram, sim, nosso pai está muito bem. E daí de novo se curvaram diante dele. Profundamente comovido ao ver o seu irmão e a ponto de desabar em lágrimas, José se retirou depressa. Foi para outro aposento e ali chorou muito, e chorou um choro alto, onde todas as pessoas ouviam. Em seguida lavou o rosto, controlou-se, voltou e falou, vamos comer. O que eu quero que vocês reflitam nessa passagem? Muitas vezes quando vocês olham uma pessoa forte, uma pessoa imparável, uma pessoa de grande fortaleza, uma pessoa que inspira confiança, uma pessoa que parece inabalável, às vezes eu acho que vocês pensam que a pessoa nem chorar chora, né? E aqui nessa passagem eu fiquei imaginando no José, na postura dele, com aquela roupa, com tudo aquilo que ele já tinha conquistado, com o sentimento que ele podia ter contra os irmãos dele. Ele tinha um coração bom. E aí quando ele olhou para aqueles irmãos dele, ele não conseguiu controlar as lágrimas. Vocês já passaram por alguma situação? Quem aqui já passou por alguma situação que você não conseguiu controlar as lágrimas e que as lágrimas brotam do olho assim? Eu imagino que aconteceu exatamente isso com José. As lágrimas brotando no olho, o coração pulsando aqui, ó, que as pernas tremendo. E ele tendo que manter a firmeza ali, porque até então ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei imaginando a hora que eu estava lendo aqui e me emocionei muito com essa parte. E aí, eu quero que vocês anotem, pessoas fortes também choram, pessoas fortes também têm essa fortaleza, mas elas vão lá, chora bastante, descarrega toda a energia, todo o sentimento, em seguida lava o rosto, se coloca de pé e vai falar, vamos seguir com a vida, vamos comer, vamos tocar a vida. Sabe por quê? No momento difícil e no momento onde você tem que ter uma tomada de decisão, ou no momento de uma grande decepção na tua vida, você tem que entender o seguinte, que você sempre vai ter duas escolhas, tá? Ficar chorando, remoendo e lá reclamando,
ou você simplesmente vai chorar tudo que tem para chorar e se dá um prazo para isso. Eu já contei essa história para vocês. Se dê um prazo, um limite pro teu luto, um limite pro teu sofrimento. E luto que eu tô falando é da decepção mesmo. Não tô falando luto de pessoa não, tá? Tô falando luto de decepção mesmo. Porque às vezes a gente passa por algumas decepções que são tão fortes que às vezes você vive o sentimento de um luto. E é uma dor tão forte que é um luto. E aí é onde eu falo que muitas vezes você vai precisar ter a força, você vai precisar ter essa fortaleza realmente para poder desenvolver essa inteligência emocional. Por quê? Porque você vai ter que limitar o momento. Aconteceu nos últimos meses uma situação comigo que eu tive que limitar o momento do choro, o momento do luto. Por quê? Porque se você deixa isso aberto, você vai ficar alimentando, você vai ficar mastigando aquilo por muito tempo e aí fica doloroso. Então se dê um tempo. A Evânia está se sentindo decepcionada. Evânia, gasta toda a energia de uma vez só. Gasta toda a energia de uma vez só, gasta tudo, vai lá, xinga, chora, chuta, esperneia no banheiro que ninguém tá te vendo, lava o rosto igual José fez. José não chorou na frente de todo mundo, José não reclamou na frente de todo mundo, José não se debruçou na frente de todo mundo, ele sempre estava, imparável. Ele foi lá, chorou bastante, ele urrou, ele gritou, ele simplesmente saiu dali, enxugou a lágrima e falou: tô pronto. Quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus do céu, isso aqui é José no Egito. Vamos comer, vamos tocar o barco. Sabe por quê? O problema é quando é constante, Renata, é porque às vezes você tá se permitindo. Não é Renata que falou, a Bruna. Depende. Se você fala que as decepções são constantes na tua vida, ou se as pessoas estão reclamando constantemente, chorando constantemente. Aí eu vou te dar a resposta para essas duas coisas. Talvez não seja o que você quer ouvir, mas talvez é o que eu preciso te falar. Se você está se decepcionando constantemente com coisas e pessoas, a culpa é sua, porque você está se permitindo. A gente não vive nada do que a gente não permite viver. A gente não vive nada daquilo que a gente não permite viver na nossa vida. Quando José foi preso, amarrado, amordaçado, vendido como escravo, ele não teve opção, tá? Ele não teve opção, ele foi colocado ali, ele foi vendido criança, jovem, ele foi amarrado e foi vendido como escravo, ele não teve opção. Então foi um ato externo que fizeram com ele. Mas a decisão dele quando ele chegou lá foi: ou eu vou viver eternamente como um escravo, ou eu vou assumir a presença de Deus na minha vida e vou ser Deus aonde eu passar, vou ser Jesus aonde eu passar, vamos colocar assim. E aí o que vai acontecer aqui? Eu vou ter a chance de transformar a minha história, eu vou ficar remoendo isso aqui que aconteceu o resto da minha vida. Nenhuma passagem fala que ele ficou remoendo, que ele ficou resmungando, que ele ficou chorando. Então, entenda, se você está passando por decepções constantemente, é porque você tem permitido isso. José poderia ter chegado lá e ficado: ai, porque ó vida, ó céus, ó azar, meu Deus, meus irmãos me venderam. E aí o que ia ficar se repetindo na vida dele? As decepções. Sabe por quê? Porque ele iria ficar depositando a expectativa dele nas pessoas. A gente só se decepciona quando a gente coloca a expectativa nas pessoas ou em coisas. Por que eu vivi a minha decepção o mês passado? Eu vivi uma grande decepção o mês passado, não, em fevereiro, dia 7 de fevereiro. Eu recebi uma grande decepção. Por quê? Porque eu havia colocado a minha expectativa em um negócio, em uma empresa, em coisas, em pessoas. Então, quando você coloca a tua expectativa em coisas e você não coloca somente nele, existe o sofrimento, existe a decepção. Então, nós temos que entender que quando você entende quem você é, entende de quem você é filha, você passa a não decepcionar jamais com coisas, porque você não coloca a tua energia, toda a tua vida, eu me decepcionei porque fulano me passou para trás. Por que você está se decepcionando? Todo mundo é ser humano.
Todo mundo erra. Não coloque suas expectativas nas pessoas, porque pessoas são humanas e são possível de errar. Aí alguém perguntou aqui, como não coloca expectativa no marido? Como não criar expectativa com o marido? Você tem que fazer a tua parte e esperar que ele faça o mesmo, mas se ele fizer, o erro vai ser dele. E aí é você que vai permitir ele continuar fazendo ou não. É você que vai permitir. Então a forma com que você conduz a tua casa é autorresponsabilidade tua. É você a pessoa responsável por também manter uma casa feliz, um casamento feliz. E às vezes você vai falar assim, poxa, mas só eu? Não, mas você é parte principal disso. Então não adianta a gente sempre ficar nesse ciclo de decepção, de esperar que alguém faça algo pra você, de esperar que alguém fale algo pra você, de esperar que alguém fale que você é bonita, de esperar que alguém fale que você é forte, de esperar que alguém fale que você é corajosa, de esperar que alguém fale, ai, mas eu me decepcionei. Eu me decepcionei porque alguém não sei o quê. Gente, não tem que estar se decepcionando o tempo todo. E eu sei que a gente se decepciona porque eu tô falando que mesmo com todo o meu conhecimento eu tive uma grande decepção em fevereiro. Como eu não vou falar que foi uma decepção? Foi decepção. Foi decepção. A maneira foi uma decepção tremenda pra mim. E aí, o que eu falo? Eu tenho quando ocorreu a decepção, eu tenho duas decisões para tomar. Aconteceu a tragédia, aconteceu o problema, aconteceu o grande desafio, aconteceu a decepção, aconteceu o que for. Aconteceu a tempestade aqui. Presta atenção, olha pra mim. Aconteceu a decepção aqui, a tragédia aqui. Sabe por que acontece a decepção às vezes de forma tão grande com pessoas? Porque às vezes a gente coloca as pessoas no lugar de Deus. Sabe por que acontece às vezes decepções com empresas, com coisas? Porque vocês estão colocando pessoas, vocês estão endeusando pessoas. Vocês estão endeusando empresas. Os valores estão sendo invertidos. Os valores muitas vezes eles são invertidos. E eu tenho que falar sobre isso agora. Muitas vezes os valores eles são invertidos, por isso você coloca certas situações em um pedestal e por isso você vive a decepção. Quando você passa a entender a ordem correta das situações, você para de se decepcionar e de sofrer. Então isso é quando você entende que você não tem que viver valores de outra empresa, você não tem que viver valores de outras pessoas, você tem que viver os seus valores. Você tem que viver os seus valores, você tem que viver aquilo que te comanda, aquilo que está dentro de você, são os seus valores. As coisas só acontecem porque muitas vezes a gente permite que faça isso com a gente. A gente permite que coloquem gaiolas na gente. A gente permite que as pessoas dêem aquela migalhinha na tua boca todos os meses. Vocês permitem isso. E aí eu quero te falar, as tuas asas são tão grandes, que já não está mais cabendo dentro de muita jaula que você está vivendo. Entenda que muitas vezes você está aceitando as migalhas da tua família, as migalhas do outro, as migalhas às vezes de um namorado, as migalhas profissionais, as migalhas de amizade. E nós temos que entender que esse posicionamento que nós temos que ter, não pode. Por que está se decepcionando? Porque está criando expectativa errada. Se você não cria expectativa sobre pessoas, você tem que criar expectativa sobre o que? Aquilo que você consegue comandar com a ordem de Deus. Então eu crio expectativa daquilo que está na minha mão, que eu sei que eu vou fazer. E quando alguém fala assim pra mim, é muito engraçado. Eu tenho um pensamento assim muito forte. Quando as pessoas falam assim pra mim, vai dar certo, eu falo assim, mas quem disse que não ia dar? A primeira coisa que eu penso, quando alguém fala assim, fica bem, vai dar tudo certo, dentro de mim já fala assim, mas eu nunca duvidei disso. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Vocês estão me entendendo? Porque depende de mim.
E eu sei que eu vou fazer o meu 100%, eu sei que Deus está comigo. Agora, o que depende de outra pessoa, eu não sei. Porque ser humano é passivo de erro. Eu sou passiva de erro. Mas eu tenho que entender aquilo que está queimando dentro do meu coração. Aquilo que Deus quer para a minha vida. E esse prazo, esse limite de sofrimento que você vai se dar, é o limite que você tem que colocar. Então foi muito engraçado que um amigo falou assim, quantos dias você se deu de luto? Eu falei, até hoje. Até hoje? Eu falei, até hoje. Hoje é o último dia que eu falo desse assunto. Hoje é o último dia que eu vou ter sofrimento, pensamento, que eu vou remoer isso aqui. É o prazo que eu tô me dando, porque afinal foram muitos anos. Então, quando eu decido, acabou. Não tem mais sofrimento aqui, porque aqui é eu que controlo. Vocês estão me entendendo? Então esse controlar a tua mente é o que vai fazer você entender. Deus não quer ver você pegando migalha de ninguém. E aí é onde eu falo de novo para você. José chorou bastante, mas ele simplesmente enxugou os olhos, as lágrimas e disse, vamos comer? Acabou. Então para de permitir essa constância. Para de permitir a constância de sofrimento, para de permitir que as coisas sigam acontecendo, para de se permitir decepções. E aí o que aconteceu? José serviu uma mesa abundante, foi lá e no final falou para todo mundo, olha, enche de alimento as bolsas desses homens, quanto mais vocês conseguirem, libera todo mundo e coloca esse cálice aqui dentro da mochila do Benjamim, o menor, e vão. Quando eles foram, passou um pouquinho, o mordomo correu atrás e falou assim, tá faltando um cálice ali, mas era justamente porque José estava inconformado, José queria achar uma forma de contar e queria também pregar uma peça nos irmãos, porque também mereciam, né? E aí, o que aconteceu? Quando eles saíram, o mordomo veio e falou assim, olha, alguém de vocês pegou uma taça, e eles falaram, não, como assim a gente vai pegar uma taça? E aí, o que aconteceu? Quando ele abriu, ele falou assim, ok, então a pessoa que estiver com a taça vai ficar com a gente. Quando ele abriu o saco, ele viu o cálice, ele falou, então Benjamim vai ter que ficar. E aí voltou todos eles de novo para frente de José. E aí falou assim, olha, se o nosso irmão ficar, nós vamos ter que ficar também, porque eu não quero voltar e ver meu pai morrer de desgosto. Mas José não conseguia mais se manter. José não conseguia mais manter a pose diante dos seus servos. Então ele falou, sai todo mundo daqui, os servos, e ficou só os irmãos. E quando ele ficou somente com os irmãos, ele revelou quem ele era. E ele chorava tão alto, que os egípcios podiam ouvir ele lá de fora. E José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai está vivo mesmo? E os irmãos abestalhados olhando, falavam assim, não estou acreditando que ele é o José. E eles ficaram mudos. E José pediu aos irmãos, acho que ele falou, vem aqui, me dá um abraço, se aproximem, né? Eu fico imaginando a cena. E aí uma das coisas mais importantes que eu li aqui, José disse para eles, não se culpem por me terem feito mal. O que José estava fazendo ali? Dando perdão aos irmãos. Não se culpem por me terem vendido. Não se sintam mal por isso. Ele estava falando o quê? Eu te perdoo. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá antes de vocês, para que eu pudesse salvar vidas. Já faz 2 anos que há fome na terra e ela vai continuar por mais 5 anos. Neste tempo não haverá plantio nem colheita. Portanto, entendam que não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Cara, quando eu li isso aqui, você sabe o que veio muito forte na minha mente? Presta atenção, olha isso. Você tem que entender uma coisa que é muito séria. As pessoas que te decepcionam, as situações, o teu sofrimento, ele te aproxima do teu propósito. O teu sofrimento, ele te aproxima do teu propósito. As pessoas que te acusam, as pessoas que te empurram, as pessoas que te fazem cair, elas são as pessoas que te aproximam de viver o teu propósito.
Por mais que exista a decepção no caminho e é difícil, vocês não vão entender o que eu tô falando agora, mas só anota isso e um dia vocês vão entender. Um dia vocês vão entender. As pessoas que te fazem mal, as pessoas que passam pela tua história, as situações que você vive, elas te aproximam de viver o teu propósito. Só isso que eu quero falar hoje, tá? Anota isso e um dia vocês vão lembrar disso que eu tô falando. Então, portanto, entendam, não foram vocês que me enviaram para cá, mas o próprio Deus. Ele precisou passar pelo fundo, ele precisou passar pela humilhação, ele precisou ser vendido como escravo para ser honrado, para viver o propósito dele, que ele nasceu para viver. E aí, naquele momento, José tirou o braço do irmão Benjamim, chorou muito, abraçado, e disse aos irmãos: vão lá, busquem nosso pai, voltam, reúnam as famílias. E aí o faraó também falou: olha, pode trazer toda a sua família, nós vamos passar aqui, vou dar a melhor terra para que a sua família possa viver. E aí a gente hoje foi do 41 até o 46, tá? Eu fiz um resumão aqui para vocês. E aí quando eles chegaram em casa para buscar o pai simplesmente ficou de queixo caído. Como assim meu filho está vivo? Meu filho José ainda está vivo. Eu preciso ver ele antes de morrer. A gente segue amanhã no 46, tá? E o que eu quero falar para vocês de tudo isso? Que nós possamos ter essa sabedoria, que nós possamos ter esse discernimento, que nós possamos ter realmente essa ousadia de entender que muitas coisas que acontecem no caminho é para te aproximar do teu verdadeiro propósito. Então, vocês têm que entender o quanto Deus está com você. Exatamente, Dileia, exatamente. E eu quero agradecer de todo o coração vocês estarem aqui. Quem é que está aqui comigo já há 101 dias? Eita delícia, agora não vou perder mais os dias, zerou, né? 101 dias nós estamos aqui. E a live de ontem eu não consegui salvar. A live de ontem simplesmente travou o celular no final. Não sei o que está acontecendo com o meu telefone, iPhone 12, no 12, mas não tá no 12. Simplesmente travou no final da live, eu não consegui salvar ela. Mas todas as demais lives das 101 até a de hoje, tirando duas, a de ontem e de um outro dia que eu não consegui salvar, estão no Clube Despertar no 12. Quem aqui já está no Clube Despertar no 12? Gente, o Clube Despertar no 12 tem mais de 150 horas de conteúdo e ainda uma mentoria por semana. Como que faz para estar no clube? Lá no link da minha bio, vocês estão perguntando muito sobre isso, eu vou responder algumas perguntas agora. No link da bio você clica lá, estar no Clube do 12. Toda segunda-feira, 7h12 da manhã, a gente sai daqui dessa live e vai para uma mentoria lá no clube no 12, tá? Então são movimentos diferentes. Despertar no 12 são essas lives online gratuitas que a gente entrega. O Clube no 12 é para quem está ali e está fazendo parte de um grupo seleto. E inclusive a gente criou um grupo hoje, eu acredito que no Telegram, para que a gente possa estar com todo mundo ali comunicando, conversando e dando uma atenção VIP, tendo todo o comunicado, tá? A tarefa de hoje, eu quero que você entenda. O que o Ricardo tá falando? O Ricardo, meu marido, falou que ele tá no carro escutando o clube, escutando todas as lives de novo. Que bom, minha vida, parabéns. Então, vamos lá. Então, o Clube no 12, para esse mês, até o final desse mês de março, ele tá por 12/12 o primeiro mês, gente. 12/12, em homenagem ao nosso 100 dias, nosso aniversário de 100 dias. Então, a gente fez tudo isso muito pensado, tá? Então, aproveitem para estar lá. A gente tá fazendo todo esse movimento realmente para que a gente possa caminhar junto nesse movimento de renovação. Ó, a Josi aí. Ei, amiga, te amo.
E o que eu quero falar para vocês? Então, para vocês que estão tendo dúvida do clube, o clube é uma coisa, o Despertar é outra coisa. O clube tem vários outros conteúdos, a gente vai fazer várias coisas lá dentro para quem está lá dentro, de desenvolvimento da tua mente, mas também energia espiritual, energia intelectual e a energia física, tá? A gente vai trabalhar essas 3 energias para que você possa trabalhar suas 4 forças. Então, eu espero que você realmente entenda o quanto você é grandioso, o quanto você é grandioso. Então, pra gente finalizar, eu quero que você no dia de hoje, bora! Não sei se vocês estão em casa ou não, mas quem estiver em casa, bora preparar agora um café da manhã incrível, colocar na mesa da sua família, sentar para tomar um café da manhã. Essa é a primeira atividade. E a segunda atividade é listar as situações que você vai dar um prazo para acabar, tá? Ou seja, você vai listar aquela situação que tá te incomodando e vai colocar um prazo para acabar essa situação. Isso é para fazer hoje. Você vai acabar essa live, você vai fazer uma lista de aquela situação, aquele luto. Não tô falando luto de morte morrida, tá? Tô falando de situação dolorosa que você está vivendo. Coloca uma data que isso vai acabar. Outra coisa que você vai fazer hoje, o Turbo SSS. O que é isso? Antes de dormir, fazer a lista do que você tem que fazer amanhã, separar a roupa de amanhã, deixar tudo organizado a tua vida. Eu quero que vocês vivam literalmente no 12, tá bom? Quero que vocês, daqui um pouquinho a Paulinha vai subir aqui nos stories o sorteio de ontem, da camiseta e das coisas que a gente sorteou ontem, tá? Pra quem estava e foi ontem lá na foto de ontem, comentou e marcou 2 amigas, vai participar de um sorteio. A Paula vai subir já aqui nos nossos stories. E hoje você vai acabar essa live aqui, você vai lá no feed e você vai escrever: estou a caminho do meu propósito. Escreve assim que você vai entender. Hashtag entendedores entenderão. Estou a caminho do meu propósito, tá? Estou a caminho do meu propósito. Estou vivendo o meu propósito. Coloca assim. Porque por mais que ainda você não está vivendo, você vai começar a alimentar a tua mente para isso. Combinado? Quem vai tomar café sozinha, você arruma a sua mesa divamente e toma um café sozinha, não tem problema. Tá bom? Beijo no coração de vocês e até amanhã, 6h12. Eu espero vocês pontual. Vocês estão entrando muito depois. Quero vocês 6h12. Bora! Beijo no coração de vocês e até amanhã.